Você está ouvindo Rádio Shopee. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Shopee, só que dessa vez sem o Dé e sem o Fi. Eu sei que essa não é a voz que vocês estão acostumados a ouvir por aqui. Eu sou a Thaís, sou coprodutora e roteirista da Rádio Shopee e hoje eu assumi aqui a locução do podcast para trazer um episódio especial para vocês e um pouquinho diferente. Como vocês sabem, em março é comemorado o Mês da Mulher. E para celebrar as nossas queridas empreendedoras da Shopee, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. E para complementar essa conversa super importante, nós temos uma convidada super especial para o episódio de hoje também. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Shopee convida! Muito bem, então para bater o papo comigo hoje, eu queria pedir uma salva de palmas para minha xará, Thaís Minelli, nossa influenciadora oficial aqui da Shopee. Olá a todos, que honra estar aqui, obrigada por essa oportunidade. É muito significativo para mim estar aqui para falar ainda mais nesse episódio. Então, olá, xará, obrigada. E é isso, pessoal. Vamos lá. Gente, a Thaís, ela já esteve aqui presente na Rádio Shopee falando sobre a categoria de moda, que é uma categoria que ela conhece muito. Mas hoje ela retorna para falar sobre empreendedorismo feminino, já que além de influenciadora, ela também é vendedora da Shopee e possui algumas iniciativas relacionadas ao empreendedorismo das mulheres. Então eu queria começar te perguntando, Thaís, o que é ser uma empreendedora para você? Bom, para quem não sabe, eu era advogada antes, então eu trabalhava em um escritório de advocacia. E para mim é completamente diferente. Acho que a maioria das empreendedoras, se trabalharam para alguém, é completamente diferente você trabalhar para uma pessoa e trabalhar no seu próprio negócio. Então, começa por aí, tem uma diferença gritante. Mas para mim, ser empreendedora é justamente fazer a diferença na vida das pessoas, ou seja, na vida dos meus colaboradores e a diferença na minha vida também, porque é o que eu sempre falo. Eu mesma tô correndo atrás dos meus sonhos e do crescimento do meu negócio. É diferente, por exemplo, quando eu trabalhava pro crescimento do sonho de outra pessoa. Então, pra mim é isso. Perfeito, Thaís. Resposta ótima. E o Brasil, ele é um país cheio de mulheres como você, né? Cheio de empreendedoras. De acordo com o Sebrae, usando números do IBGE, o número de mulheres empreendedoras chegou a 10,3 milhões só em 2022. Enquanto a quantidade de empresárias que geram empregos, como você, né? Tem um time, pessoas que trabalham com elas, subiu 30% de 2021 para 2022. E essa mesma pesquisa fala que muitas dessas mulheres começaram seus próprios negócios por necessidade mesmo, que é a situação de muitas mulheres, já que muitas delas têm que conciliar seus empregos com o serviço doméstico, cuidado com filhos, muitas outras coisas também. Então eu queria começar falando sobre empreendedorismo no geral aqui para os nossos ouvintes. Qual que você acha que é a importância do empreendedorismo feminino, especialmente aqui no Brasil? Bom, eu acho que a principal coisa é a equidade de gênero e impulsionar a diversidade em diversos setores. Então, a gente sabe que são poucas mulheres que acabam ocupando espaços em que é predominantemente ocupado por homens. Então eu acho que, por exemplo, eu ser empreendedora hoje é também uma inspiração para outras mulheres, né? Então a gente acaba se inspirando em mulheres, muito mais em mulheres do que em homens. Então eu acho que o empreendedorismo feminino além de trazer essa equidade de gênero, além de impulsionar a inovação em outros nos setores, é também inspirar. Com certeza, é super importante para outras mulheres, especialmente as que querem ter o seu próprio negócio ou que estão começando agora, terem figuras como você e outras mulheres empreendedoras para que elas saibam que conseguem chegar nessa posição também e ocupar esses espaços. E qual que você acha que são os maiores desafios enfrentados pelas empreendedoras mulheres? Bom, eu acho que é natural, né? A discriminação mesmo de gênero, né? Eu acho que é normal as pessoas, por exemplo, ouvirem mais um homem do que uma mulher. Então, eu acho que o principal é isso. É a gente ter que batalhar muito mais para ocupar determinados lugares que um homem, que ele não precisa lutar tanto para isso. A gente precisa. Porque há muita discriminação, há muito preconceito, a gente sofre isso. Então, eu acho que um dos maiores desafios é passar por isso. É uma coisa que dificulta, né, a trajetória, a sua jornada ali, em busca de conquistar uma coisa que é sua e alcançar os seus objetivos. Realmente a gente sabe que, infelizmente, ainda é muito normalizado colocarem mulheres em lugares que
são pré-determinados, né? Que mulheres não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. A gente sabe que isso tudo é muito machismo, né? Que existe, mas não é verdade também. Mulheres podem ocupar todos os espaços. Eu tenho até um exemplo para dar no sentido como vendedora, né? Então, quando eu ia com o meu companheiro tratar com o fornecedor, era muito diferente o tratamento do fornecedor com o meu companheiro do que quando ia só eu. Então, a gente acaba sofrendo esses preconceitos mesmo. Mas a gente tem que passar, né? Então, é um exemplo que eu trouxe para deixar mais claro, assim, para as pessoas o que eventualmente a gente, como vendedora, no caso, passa. Então, E como que você acha que isso pode ser superado? Porque é uma situação que coloca mulheres em um espaço de intimidação, né? Pode intimidar muitas mulheres e fazer com que elas desistam, né? Porque a gente sabe que negociar com fornecedores e várias outras etapas de venda são coisas que precisam ser feitas. Então, como que essas mulheres conseguem passar por isso e conseguir lidar com essas situações e superar para conseguir manter o seu negócio e conseguir seguir com os seus sonhos? Eu acho que a persistência, ela tem que ser colocada acima de tudo, porque, afinal de contas, por exemplo, quando isso aconteceu, do fornecedor me tratar de um jeito diferente e tudo mais, tem muita mulher que falaria, não vou mais tratar com esse fornecedor, vou trocar de fornecedor, né? E é o que é natural da gente pensar, né? Pô, não vou mais passar por isso. Mas eu acho que é persistir e mostrar a importância da sua voz também perante ele. Então, a gente tem que continuar persistindo e não precisa ser incisiva, não precisa trazer até um lado mais masculino para isso. Não, a gente consegue ir conquistando a pessoa se a gente mostrar para ela as nossas dores, se a gente mostrar para ela que a gente quer continuar o negócio com ela. Então, pelo menos foi o jeito que eu fiz pra continuar com esse fornecedor que me interessava continuar o negócio com ele, sabe? Então, eu acho que é persistência. E é importante lembrar também, para as nossas ouvintes especialmente, essas situações não podem fazer com que elas duvidem da própria capacidade. Então não é porque você se sentiu até desconfortável, né? Não se culpe pelo seu desconforto, você não é a pessoa errada na situação. Você não pode deixar isso te intimidar a desistir do seu negócio. Você é muito capaz, você consegue seguir, continuar. Esses percalços acontecem, infelizmente, mas nada disso pode fazer com que elas duvidem da própria capacidade também. Com certeza. A gente falou um pouco dos desafios, queria te perguntar das oportunidades agora, né? Uma coisa um pouco mais positiva. O que você acha que existe hoje de oportunidade para o empreendedorismo feminino? Eu vejo que a oportunidade que o empreendedorismo feminino dá pra gente é justamente a gente conseguir ocupar lugares que antes a gente não conseguia. Eu acho que hoje, ainda mais hoje, que a gente tem trabalhado muito essa história de machismo e feminismo, a gente acaba conseguindo chegar em lugares que antigamente eram praticamente impossíveis de mulheres chegar. Então, eu acho que é isso, é ocupar determinados lugares e também poder inspirar as mulheres. Porque eu me inspiro muito em outras mulheres, então eu acho que a inspiração é justamente a gente se espelhar na pessoa e conseguir chegar nos lugares que a gente quer, sabe? Vamos falar um pouquinho então da sua trajetória, porque como você mesma disse, né, pegando esse gancho de se inspirar em outras mulheres, você tem uma carreira aí, sua loja de sucesso, você também é influenciadora, cria conteúdos para todos os empreendedores, né, não só para as mulheres, mas você também tem iniciativas para mulheres, né, que eu queria que você falasse um pouquinho depois também. E aí eu queria te perguntar, você falou que era advogada e tudo mais, o que te inspirou a começar a empreender? Qual foi a coisa que fez você pensar assim, agora eu vou ser minha própria chefe, vou criar meu negócio e vou montar meu império. Esse é meu momento. O que te inspirou a começar? Na verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar com moda feminina. E eu sempre falei, muito antes, assim, quando eu estava na faculdade de Direito, eu sempre falei que como advogada, eu sempre ia trabalhar para os outros, mas que eu ia ter a minha loja de roupa. Então isso é um sonho antigo. Calhou de eu conseguir essa oportunidade, graças a Deus, muito rápido, né? Porque afinal de contas, tem gente que acaba tendo que batalhar muito mais para abrir uma empresa e tudo mais. E acabou acontecendo, porque meu companheiro também é empreendedor. Ele me deu muita motivação e me ajudou e tudo mais. Então, não foi de uma hora para outra, mas foi realmente a realização de um sonho antigo. Foi dessa forma. A loja em si foi dessa forma. Perfeito. E você mencionou que recebeu bastante apoio e tudo mais. É uma coisa muito importante, né? Quando a gente tá começando uma coisa tão grandiosa assim como um novo negócio, é um momento que dá um pouco de medo, né? Muitas pessoas acabam abrindo mão de um emprego formal, né? De trabalhar para as outras pessoas, como você mencionou. Para poder trabalhar para si próprio, é importante se cercar de pessoas que te apoiam, que te entendem e que vão te incentivar, né? Não te colocar para baixo. A gente ouve muitas histórias de mulheres que falam que querem começar seus negócios e muita gente que
que fala, mas não vai dar certo, talvez por serem mães, por terem outras responsabilidades também. Mas é importante não se desencorajar e ouvir pessoas que falem bem de você e do seu negócio. Exato. Ainda sobre a sua história, como que foi o começo do seu negócio? Então, para você começar, você falou que sempre quis ter a sua loja de moda feminina. Para você começar, como que foi, assim? Bom, é o que eu falo, né? A gente, hoje em dia, ainda mais com tamanha concorrência que existe, a gente precisa acabar estudando, principalmente o mercado, o que está acontecendo, as tendências. Então, eu me programei tanto financeiramente para isso, porque, afinal de contas, uma empresa, ela demanda um investimento. Então, eu me programei financeiramente e também estudei, por exemplo, para vender na Shopee. Porque, afinal de contas, a gente sabe que não é só anunciar um produto e achar que vai vender. Existem estratégias. Então, a gente acaba tendo que estudar essas estratégias, como fazer um anúncio, como tirar uma foto. Então, até uma dica que eu dou para as empreendedoras é: estude primeiro, porque se a gente não estuda, se a gente não entende levemente do negócio, a gente vai acabar se frustrando. E isso acontece, isso é normal. Quantas vezes eu coloquei um anúncio no ar de um produto que eu achei que fosse vender e não vendeu e eu acabei me frustrando. Talvez se eu tivesse estudado as tendências, eu não teria cometido esse erro, entre aspas. Então, o meu início foi basicamente dessa forma. Eu me programei financeiramente e também estudei para conseguir vender na plataforma. Perfeito. E você mencionou alguns desafios que você teve, né, no começo da sua trajetória também, o exemplo que você deu com os fornecedores e tudo mais. Eu queria te perguntar quais foram suas maiores conquistas. Até hoje você tem aí o seu negócio. Quais que são as conquistas que você acha que são inspiradoras mesmo para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje? Bom, eu tenho as conquistas como mulher mesmo, que é justamente conseguir, que eu nem imaginava, porque quando eu advogava, eu não trabalhava as minhas redes. E hoje, como vendedora, e eu me realizando mesmo como empreendedora, eu passo isso para outras pessoas e acabo também sendo inspiração. Então isso para mim é a maior conquista que eu pude ter foi essa, é ser inspiração para outras mulheres. Você até comentou, né, das iniciativas, a gente fez um evento comandado só por mulheres, ministrado só por mulheres empreendedoras. O nome do evento é Empreendendo com Elas. Então essa foi uma conquista muito grande também. E tem a minha conquista como vendedora mesmo, como empreendedora, que foi sair da minha casa. A gente começou na nossa casa e hoje a gente tem um galpão de 200 metros e uma sala comercial de 40 metros. Então isso foi uma conquista muito grande para nós. A gente conseguir conquistar viagens e tudo mais. Então isso, do lado material, né, são conquistas muito boas também como empreendedora. Agora, como mulher também eu tive várias conquistas que eu me orgulho também. Perfeito. E sobre o seu evento, né, você mencionou, vamos falar um pouquinho disso. De onde veio a ideia de fazer um evento assim, só focado para mulheres, para o empreendedorismo feminino? Fala um pouquinho pra gente sobre. O evento foi assim, eu tinha ido em um evento de um grande youtuber, ele é vendedor também, ele é empreendedor também, e ele fez um evento para 3.000 pessoas. E nesse evento tinham 35 palestrantes. Desses 35 palestrantes, 5 eram mulheres. E isso me acendeu uma luz. Eu falei, poxa vida, um evento de 2 dias, 3.000 pessoas, o público predominantemente masculino, porque acabam seguindo esses outros empreendedores, esses palestrantes, e pouquíssimas mulheres no palco, e isso me acendeu. E aí eu comecei a procurar outras empreendedoras que gostariam de contar da sua trajetória, estratégias, como que faz a sua marca, como que faz confecção, como que importa, enfim. Juntei todas elas e a gente fez o nosso evento para 150 pessoas presenciais, 60 pessoas no online. O público do evento não era só feminino, então era pro público em geral, o que foi muito legal também, porque tinham vários maridos acompanhando as esposas, isso foi muito bacana, porque geralmente é a esposa que acompanha o marido, né? Sim. E aí a gente fez esse evento e graças a Deus foi um sucesso. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer de novo. Ai, que maravilhoso. É muito bom ver também, né, e saber que é um evento aberto, atenção voltada para as palestrantes, né? Então, muitas mulheres têm história para contar, geralmente só não tem espaço para contar essas histórias, né? Então a gente espera que isso mude daqui para frente. Você falou também um pouco sobre a loja ser de moda feminina ser importante para você, né? Então eu queria saber de você por que uma loja de moda feminina, de onde veio essa ideia de vender roupas, se era um sonho antigo, de onde veio a sua inspiração para escolher a categoria de moda? Bom, não que eu seja muito ligada à moda, eu não sou muito ligada à moda, mas afinal de contas, todo mundo precisa se vestir, né? A mulher gosta de se vestir bem, a mulher procura e não… O que eu sinto é, a mulher, às vezes, ela se veste para os outros.
E a gente precisa entender que a gente tem que se vestir pra gente, como a gente se sente bem. Hoje em dia, a gente tá quebrando determinados padrões, do tipo, eu preciso usar um salto, eu preciso… Não, a gente não precisa nada, a gente tem que se vestir pra gente. Então, na verdade, eu acho que a minha inspiração foi mais essa, é trabalhar a nossa imagem pra gente, não pros outros. Eu sempre gostei de moda, assim, que é o que eu falo, eu não sou extremamente ligada à moda, mas eu sempre gostei de me vestir da maneira que eu me sinta bem e confortável. Então, eu acho que foi essa a inspiração maior para trabalhar com roupa. Ótimo. Essa parte é super importante, né? Especialmente para as mulheres que estão pensando em abrir um negócio, que geralmente uma coisa que elas ficam presas é em qual produto que eu vou vender. Se eu tenho que vender na categoria de moda, eu tenho que vender na categoria de beleza porque eu sou mulher. E eu acho que esse é um ótimo momento para a gente lembrar que isso também não existe, né? Não. Então, não existe categoria certa para as mulheres venderem. Mulheres podem vender qualquer categoria. O que elas quiserem, ferramentas se elas quiserem, se elas souberem do produto. Eu sempre falo, a dica que eu dou é, venda o que você tem afinidade. Exatamente, que você conhece, né? É mais fácil, né? É muito importante escolher produtos que elas conhecem e também saber que existe uma oportunidade de… se você pensa, eu não conheço nenhum produto, você tem a oportunidade de conhecê-los também. Então, a gente quer mencionar aqui na Rádio Shopping, sempre a gente fala isso, que não existe categoria certa para vender, mas especialmente, como estamos falando de mulheres, lembrar que não tem produto certo para mulher vender. Pode vender o produto que quiser, venda o que você quiser, porque isso também pode te trazer mais satisfação mais pra frente, igual você conseguiu conquistar a sua loja aí de moda feminina. Toda mulher pode conquistar aí também sua loja, independente do produto. Exato. E para fechar aqui a parte da sua história, né, eu queria perguntar para você como que você equilibra a sua vida profissional e a sua vida pessoal, que é uma questão que a gente já falou aqui hoje. Muitas mulheres são mães, têm outras responsabilidades, né, muitas colocadas nesse espaço de cuidado de outras pessoas, não necessariamente filhos. E aí eu queria saber como que você equilibra a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Eu escutei uma frase uma vez que eu levei isso pra minha vida. A gente precisa escolher as nossas batalhas. Hoje, eu tenho 30 anos, eu moro com o meu companheiro, eu não tenho filhos. Então, perto de… Por exemplo, se me comparar com mães que têm filhos pequenos, eu me sinto privilegiada no sentido de não ter essa preocupação. Eu sou louca pra ser mãe, me programo pra isso, né? Daqui uns 5 anos eu quero ser mãe. Mas se eu me comparar com uma mulher que tem filho pequeno, eu não tenho essa preocupação. Então, ela tem um desafio muito maior do que o meu. Então, assim, por exemplo, antes eu chegava na minha casa, a gente fechava a empresa, 9 horas da noite eu chegava na minha casa. A minha casa imunda, a minha pia lotada e meu cesto de roupa suja lotado. E eu me sentia muito mal por isso. Só que eu sou só uma. Eu tinha a minha empresa bem no comecinho e eu tinha uma casa pra cuidar, que o meu companheiro me ajuda muito. Mas determinadas coisas eu fazia, a gente dividia as funções. Então ele fazia a função de cozinhar, de lavar a louça, mas a roupa era minha. E eu via o cesto de roupa suja enorme, cheio, e eu falava, meu Deus, não tô dando conta. Só que eu não preciso dar conta de tudo. Então eu aprendi a escolher as minhas batalhas. Hoje, não que eu me sinta bem de ver a minha casa suja, mas se eu estiver cansada, eu prefiro prezar pelo meu sono e depois eu limpo a casa. Então é isso, assim, a gente tem que ficar equilibrando vários pratinhos. Eu tenho muitos relatos de mães que falam, eu tenho filho pequeno e eu não sei o que fazer. E eu falo, eu também não sei o que você tem que fazer, porque eu não sou mãe, eu não tô nesse lugar de fala. Sim. Eu não sei o que te dar de conselho. Mas é isso, é complicado a gente ter que equilibrar todos os pratinhos, mas eu acabo escolhendo as batalhas que eu quero traçar, assim. Tá certo, você falou uma coisa muito importante, né? Você é só uma, né? Cada pessoa é uma pessoa só, então vão ter coisas que você não vai conseguir dar conta. É escolher realmente as batalhas, essa parte é muito importante, e saber o que você consegue dar conta agora e o que não. Não ter medo de pedir ajuda também, né? Pedir ajuda não te faz mais fraco. Existem responsabilidades que são nossas, individuais, mas nada nos impede de pedir ajuda, né? E é um privilégio também ter essa ajuda. Com certeza. Mas saber o momento de pedir ajuda também é muito importante pra gente não se sobrecarregar também. Exatamente. E aí eu queria pedir para você deixar alguma dica, né? Qual dica que você daria para as mulheres que estão abrindo o próprio negócio ou que já abriram e estão aí nessa caminhada de construir sua própria empresa, ser uma empreendedora realmente? Qual que é a dica que você deixa ou algum conselho pra gente fechar aqui nosso bate-papo? Bom, eu falei um pouquinho de persistência já, mas eu acho que a persistência realmente é fundamental, é a chave do negócio. E isso para qualquer tipo de negócio, né? Até mesmo, às vezes, a pessoa tá fazendo faculdade e quer desistir, então eu falo para as pessoas, tenha persistência, tenha paciência, porque as coisas não são da noite pro dia.
E assim, buscar apoio. Você acabou de falar, né, de buscar ajuda. Eu acho que a mulher, ela tem que buscar apoio também de outras mulheres. Ela tem que buscar apoio em redes de mulheres. Porque eu falo que o empreendedorismo ele é muito solitário. E para a mulher eu acho ainda mais solitário. Então busque apoio e continue, persista. Tem uma frase que eu gosto muito que o empreendedorismo ele não molda só o seu futuro, mas ele também inspira o futuro de outras mulheres. Então, se eu puder deixar aqui o meu conselho é persistir. Perfeito, Thaís. Ótimo conselho aí para as nossas empreendedoras que estão nos ouvindo também. Não esqueçam que esse é um espaço que pertence a vocês também, né? Então, se em algum momento é natural você se sentir, ter uma leve síndrome do impostor, se perguntar, eu deveria estar aqui e tudo mais, saiba que esse espaço é de vocês também, tanto quanto é de qualquer outra pessoa. Esse espaço do empreendedorismo também pertence a vocês. Estamos chegando ao fim, então, de mais um episódio da Rádio Shopee com a presença da Thaís aqui. Muito obrigada pela sua presença, Thaís. Obrigada pela oportunidade, Shopee. Eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu achei que foi super importante. Eu acho que quanto mais a gente falar dessas questões, mais a gente chega em lugares que a gente deseja chegar e às vezes a gente não tem oportunidade. Então, parabéns por essa iniciativa. Feliz Dia das Mulheres para todas nós. E muito obrigada por essa oportunidade. Eu realmente me senti muito honrada por poder falar sobre isso aqui. É um canal que a gente consegue atingir muitas pessoas, então eu me senti muito honrada e feliz por participar desse projeto. Perfeita, eu que agradeço a sua presença, Thaís. Foi muito bom aqui ter o privilégio de vir aqui, invadir a Rádio Shopee por um dia e te entrevistar e falar sobre esse tema que realmente é muito importante. Queria lembrar vocês de acessar o Centro de Educação do Vendedor e acessar todos os nossos materiais educacionais. Tem curso, tem artigo. Esse ano nós vamos produzir muitos conteúdos novos para vocês lá no Centro de Educação do Vendedor. Também acessem nosso blog aqui da Shopee. Lá vocês encontram muitas dicas e novidades para desenvolver o negócio de vocês. Queria agradecer aí a todo mundo que ouviu até agora. Foi muito bom participar aqui. Queria deixar também o meu feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? Feliz mês das mulheres. Um grande abraço e boas vendas. Você ouviu Rádio Shopee.